Ressurreição. Hoje abordaremos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Rogamos ao nosso querido amigo, ao nosso querido mentor e nosso querido mestre, a proteção de amor sobre todos nós, que carregamos as nossas dores seculares, as nossas feridas que ainda não cicatrizaram. Ensina-nos, Mestre Jesus, a vencermos o sofrimento com a sua alegria e com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem e a sua força hoje e sempre. Queridos irmãos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência. Aquele instrutor incomparável que penetra o âmago, a profundidade do ser do aprendiz com a lição que está transmitindo. E Jesus é o companheiro paciente e generoso, é aquele mestre que vai vivenciar todas as informações de que ele é e se faz mensageiros. Certa feita, um sacerdote muito mesquinho, desejando experimentar a sabedoria do mestre, o interrogou, perguntando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. Jesus, serenamente, pergunta a ele: o que está escrito na lei? E após a resposta dada pelo sacerdote, Jesus estabelece que é necessário fazer ao próximo o que desejaríamos dele receber. Na época do Mestre, os escribas afirmavam que era necessário que Elias voltasse para que as profecias se cumprissem e todas as coisas fossem estabelecidas. Os discípulos do Mestre perguntaram a ele sobre essa profecia. E Jesus diz a eles que Elias já veio e eles, os escribas, não o reconheceram e o mataram. Nesse momento, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista, que era Elias reencarnado. O que hoje nós conhecemos por reencarnação, isto nas doutrinas espiritualistas e na doutrina espírita, os judeus da época de Jesus conheciam como ressurreição. Ressurreição é um termo que vem do latim resurrectio, que significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Esse ato de ressurgir implica que a pessoa retorna à vida no mesmo corpo que possuía, independente do tempo que passou após a sua morte. Os judeus não compreendiam muito bem a ligação da alma com o corpo físico. Acreditavam que um homem que já havia vivido podia reviver, mas eles não sabiam como isso acontecia. A ressurreição dá a ideia de que um corpo morto possa voltar à vida. E a ciência nos mostra que isso é materialmente impossível, principalmente se os elementos desse corpo já se decompuseram e já se espalharam pela natureza. A reencarnação é diferente. É a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, que foi formado especialmente para ele e que não tem nada de comum com o corpo velho, com o corpo antigo. Se era um homem, pode ser uma mulher.
Se era uma mulher, pode ser um homem, na atual encarnação. A palavra ressurreição podia ser aplicada, por exemplo, para Lázaro, mas não para Elias e nem para os outros profetas. A ressurreição para os tempos modernos, ela pode ser aplicada àqueles que passaram pelas experiências de quase morte, que ficaram mortos por algum tempo e depois voltaram à vida no mesmo corpo. Isso é ressurreição. João Batista era Elias reencarnado, mas não ressuscitado, porque João foi visto como criança e todos conheciam os pais de João. Mas Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, tendo em mente essa questão da ressurreição e do reencarnar, veio durante uma noite encontrar com Jesus e conversar. E ele pergunta ao mestre: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, entendendo a colocação do mestre, pergunta: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde novamente: se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E o espírito sopra onde quer. E ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. E o mesmo acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos, interessado profundamente em conhecer essa verdade, foi esclarecido quanto à necessidade que temos de nascer de novo, de voltar ao proscênio terrestre para nos reeducarmos, reconsiderarmos as nossas atitudes, aprofundarmos os nossos conhecimentos e libertarmos o eu profundo, o espírito, dos fortes grilhões do ego. Jesus estabelece claramente uma separação entre o espírito e o corpo. Somente o corpo procede do corpo. O espírito é independente. Pode vir de onde quer, mas necessita, para renascer, um corpo. O Espírito de Deus dá vida a quem ele quer, e ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Jesus está ensinando sobre a pré-existência do Espírito antes de ocupar um corpo doado por seus pais, confirmando dessa forma a pluralidade das existências. Nascemos inúmeras vezes para termos pouco a pouco condições de entrar no reino de Deus. Negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus. A reencarnação é uma lei da natureza, uma das leis de Deus, e somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra e explicar todas as aparentes injustiças que a vida apresenta para nós. Aqueles que não acreditam na reencarnação não acreditam em Jesus, porque não entendem as máximas do seu evangelho e as interpretam de forma equivocada. O verdadeiro sentido da reencarnação é a chave que ensinará a todos nós o correto entendimento da mensagem do Mestre, especialmente
àqueles que não acreditam na reencarnação. Podemos perguntar, nós que acreditamos na reencarnação, mas quais são os limites dessa encarnação ou dessas reencarnações? Nós não podemos afirmar que a encarnação tem limites, pois à medida que o espírito vai se purificando, o envoltório que constitui o corpo do espírito tem a sua materialidade diminuída. À medida que nós vamos nos purificando, vamos nos tornando melhores moral e eticamente, esse envoltório que hoje é denso, pesado, sujeito a doenças, a defeitos, a problemas inúmeros, também vai se purificando. E em mundos mais adiantados do que a nossa Terra, esse envoltório é menos compacto, é menos pesado e menos grosseiro, portanto, está menos sujeito a doenças e sofrimentos. É importante compreender que cada vez que nós nos elevamos em graus ou degraus, mais diáfano, mais leve e quase fluídico, etéreo, é o envoltório que nos serve de corpo. Vai se desmaterializando, perdendo a densidade de grau em grau e acaba por se confundir com o próprio perispírito. Conforme o mundo em que o espírito é levado a viver, ele vai utilizar como invólucro para construir o seu perispírito todas as energias apropriadas para a natureza daquele mundo em que ele vai habitar. Se o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, ficando mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros, aqueles que não estão sujeitos ao erro, tem que haver mundos destinados a esses espíritos de grande adiantamento. E esses mundos, adequados para eles, também faz com que eles não fiquem presos a esse mundo como nós estamos presos nos mundos inferiores. O estado de pureza do mundo e o estado de pureza daqueles que o habitam permite aos seus habitantes ir a qualquer parte do universo onde eles são chamados para missões que lhes estão sendo confiadas. Quanto a nós, que ainda moramos e habitamos mundos inferiores, nós não temos condições nem permissão para deixarmos esses mundos e ir para qualquer parte do universo. Na Terra que nós estamos hoje habitando, do ponto de vista da matéria, podemos dizer que o nosso mundo está limitado ao mesmo plano vibracional e energético dos mundos inferiores. Portanto, depende de cada um de nós nos libertarmos desta terra mais ou menos rapidamente pela nossa purificação, pelo nosso esforço pessoal. Jesus, Espírito puro, embora encarnado na Terra, não ficou preso a ela, como nós estamos, e não está preso a nenhum mundo, por mais elevado que esse mundo possa ser. Devemos também considerar que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado o grau do seu adiantamento. Portanto, nós, quando saímos desse corpo, nós morremos e ficamos na espiritualidade por um determinado tempo, nós estamos relacionados ao mundo em que estamos ligados. Assim, na erraticidade, o espírito desapegado do corpo, ele pode ser mais ou menos feliz, mais ou menos livre e esclarecido, conforme ele estiver mais ou menos desmaterializado, mais ou menos ligado ao planeta em que ele, por ora, habita. No processo de crescimento moral, através da reencarnação,
nós vamos aprimorando os nossos conteúdos íntimos. Nós vamos lapidando as nossas arestas, aquilo que nós temos ainda de ruim, de desequilibrado, de obscuro. Nós vamos nos libertando das várias camadas de inferioridade por onde nós estamos transitando ao longo dessa jornada evolutiva que cabe a cada um. Pouco a pouco, vamos nos despindo, vamos tirando os condicionamentos, vamos nos livrando dos impulsos instintivos, animalescos, para alcançarmos a consciência da razão e do discernimento, nos preparando para nos integrarmos na consciência cósmica. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. Por exemplo, na atual existência em que estamos, diariamente nós temos renascimentos em nós mesmos. A cada momento, o ser psicológico que nós somos vai se renovando quando trabalhado pelos valores éticos e libertando-se da sombra que o confunde. E esse esforço constitui-se numa nova existência de conquistas e transformações a que nós vamos nos submetendo. Claro que o processo libertador de consciências que Jesus propõe a cada um de nós é para superar a nossa própria inferioridade. Porque se assim não o fizermos, nenhum de nós pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um nascer que pode ser um nascer que é diário, um nascer que é existencial e um nascer que é espiritual e um nascer que é tomar como envoltório um novo corpo para reaprender, para refazer ou evoluir no seu próprio conhecimento que todos nós devemos cumprir. Ninguém pode ver o reino de Deus sem se limpar das mazelas conflitivas dentro de nós mesmos. É necessário quase que uma psicoterapia do amor e da caridade em nós mesmos, desfrutando desde logo uma harmonia plena, trabalharmos o nosso eu, a nossa consciência, para que possamos alcançar essa harmonia plena, esse equilíbrio tão importante. Encerrando a nossa preleção sobre esse item, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que possamos a cada dia renascermos, que possamos a cada dia, Mestre amado, vibrarmos energias elevadas que nos envolvam em serenidade na própria alma que estamos cultivando nessa jornada que estamos trilhando. Te rogamos e nos colocamos, Mestre de amor, aos seus pés, com humildade, para nos tornarmos melhores em espíritos, envolvidos em seu amor e na sua infinita bondade. Nos envolva em tua doçura e nos permita bebermos dessa água viva que nos sacia a sede de viver em harmonia com o Pai Maior. Paz, irmãos. Fiquem todos na luz do nosso amado Mestre Jesus.